Muito bem, a gente repercute melhor então esse projeto aprovado ontem no Senado com um convidado agora. Está conosco aqui em Os Pingos nos Is o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, senador que votou contra, inclusive, esse projeto das fake news, conversa com a gente a partir de agora. Tudo bem, senador? Boa noite. Boa noite, quero dizer que mais uma vez é um prazer e um privilégio fazer parte dessa bancada que tem a minha admiração. É um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição. Ô senador, em linhas gerais, queria que o senhor resumisse para a gente quais são as principais mudanças, o que é que estabelece esse texto que passou ontem pelo Senado e os motivos da discordância do senhor. Por que o senhor não acha uma boa iniciativa? Por que é tão problemático esse projeto? Bom, desde o começo eu escrevi artigos sobre isso, me posicionei claramente contra o projeto. Eu considero que ele tem alguma coisa de inconstitucional, porque ele invade a propriedade privada, ele se mete no negócio das pessoas, e o Estado não deveria ter esse poder, na medida em que ele estabelece mudanças e obrigações para as plataformas, e isso implica em atividade econômica, portanto, na minha opinião, ele está se metendo aonde ele não deveria ou não caberia, se meter pior do que isso, ele estabelece, sim, claramente a quebra do nosso sigilo, evidentemente que da primeira versão até a última de ontem, de certa maneira, andaram dourando a pílula, mas não adianta. Se você transfere a uma plataforma o direito e a obrigação de montar um banco de dados, de informação de todos nós que usamos as redes sociais, ela não tem como fazer isso, não sendo através da quebra do nosso sigilo. E isso é gravíssimo, isso é um atentado frontal à democracia. E, por terceiro, é a inoportunidade. Esse não é um tema que deveria estar sendo tratado agora com o Congresso funcionando apenas virtualmente. Era necessário que nós tivéssemos o Congresso aberto para poder convocar sessões, plenários, debates abertos, para que as pessoas pudessem, o Brasil inteiro, acompanhar. Portanto, ele, para mim, sempre foi, desde o começo, algo de inconstitucional, fere a democracia, quebra o sigilo das pessoas. Eu não posso acreditar nessa história, né, de que a pessoa vai montar o banco de dados, vai armazenar os dados e vai ficar com os olhos vedados. Ora, se processo no Supremo Tribunal Federal vivem vazando, imagina se você autoriza por lei e determina que as plataformas terão esse poder de quebrar o sigilo de todo mundo. Então, acho isso perigoso e inoportuno. Por fim, o que faz também eu ser contra esse projeto desde o começo, porque, veja bem, o bem mais precioso do homem depois da vida é a liberdade. É tanto que, para chegarmos até aqui, a história do homem vivendo em regime que permite pelo menos um grau de liberdade, que é o regime democrático, o Estado de Direito, separação dos poderes, ainda governa talvez menos da metade da população mundial. É só lembrar da China, que tem um modelo de fiscalização das pessoas, são mais de 400 milhões de câmeras fiscalizando a população com processo de pontuação. Se você tem pontuação a mais ou a menos, isso vai impactar se você vai ter certos direitos ou não. Obviamente, é uma censura em massa às pessoas. A Rússia, mais ou menos a mesma coisa, está lá o Putin, desde que acabou o regime comunista oficial, até hoje ele que comanda o país. Oriente Médio, a África quase toda, a América Latina uma boa parte, portanto não é difícil identificarmos que a parcela da população mundial que vive em regimes que têm uma certa estabilidade, o regime democrático ainda é pequena. Então qualquer assunto nessa direção, ela tem que ter muito cuidado, muita cautela, para que a gente não volte atrás. E para terminar, eu quero dizer que o que eu sinto de vários colegas, aí não vai uma crítica pessoal a um senador, a um deputado federal, mas o que eu sinto é o seguinte: quando a internet apareceu e essas plataformas todas, a mídia digital, ela quebrou, ela foi uma revolução, ela ampliou o acesso de todo mundo. Hoje nós estamos falando em 100 e tantos milhões de brasileiros que através de um computador, de um celular, ele pode dar uma opinião, e aonde quer que seja, não há mais como controlar a informação. O veículo de comunicação, por mais poderoso que fosse, não tem mais como ele controlar a mídia. Eu venho de um estado, embora paulista de nascimento, que foi controlado pela esquerda,
por 20 anos. Eles cubanizaram o meu estado, o estado do Acre. E a eleição do presidente Bolsonaro, que eu apoio desde a pré-campanha, foi a maior demonstração disso. Então, as mídias sociais, elas vieram para ampliar a democracia, para ampliar o acesso. E eu percebo no Congresso, que muitos parlamentares se incomodam, né, com o fato de que o eleitor ficou muito mais perto do eleito a partir das mídias sociais. Desculpa. Imagina. Obrigado pela resposta, senador. Pergunta agora de Augusto Nunes. Diga, Augusto. Senador, boa noite. Eu queria saber o seguinte, eu não vi o projeto, certamente ele não pode usar uma expressão inglesa, né, para uma lei com expressão inglesa, tem que traduzir. A Folha de São Paulo hoje tentou traduzir, usar falsidade. Falsidade tem falsidade ideológica, todo crime, todo estelionato implica uma falsidade e tal. Qual é a palavra que estão usando, qual é a expressão que os defensores dessa lei usam para caracterizar o crime? É o crime de fake news, não existe. O que eles usam? Pois é, Augusto. Primeiro é um prazer falar contigo, mas é isso. Na verdade, as definições, ele retirou as definições e usa a palavra fake news. Na verdade, nós estamos criminalizando. Na verdade, nós estamos criminalizando a mentira. É assim um absurdo. Tudo que se diz, tudo que se falou ao longo deste debate no Senado da República é muito perigoso. Quer dizer, como é que linha separa o que é o abuso da linha que separa o autoritarismo? Então, assim, a discussão está equivocada, ela é, a meu ver, como eu disse, inconstitucional, ela fere a democracia, ela é inoportuna, esse não era momento para estar discutindo isso. Veja, o que é que tem que ser enfrentado? Ora, se você tem, se essa revolução, através da internet, ela também proporcionou novos tipos de delito, muito bem, então que se endureça as leis, que a gente faça com que elas sejam mais ágeis. O que me chama a atenção é que, na verdade, por exemplo, esse processo das fake news nascido no Supremo Tribunal Federal, que a meu juízo é inconstitucional, eu já me posicionei várias vezes sobre isso, para mim o Supremo, mais uma vez, descaradamente está usurpando poderes que não lhe pertencem, ele nasce, a meu juízo, como uma espécie de vingança. Então, se você dá uma ferramenta dessa, criar, como está proposto no projeto, um tribunal composto por pessoas do Legislativo, do Executivo, nomeados pelo presidente do Congresso Nacional, você vai criar um cabide de emprego e um tribunal que vai avaliar se aquilo tudo, que conteúdo tem aquilo, porque você não tem como fazer uma avaliação se é mentira, se é verdade, se você não lê a informação. Quer dizer, chega ao ponto de alguns políticos, algumas pessoas dizerem que ele não vai ler o conteúdo. Ora, como é que você vai avaliar, como é que alguém, uma plataforma, ou esse tribunal vai avaliar se é ou não algo que fere a dignidade, que é uma calúnia, uma difamação, se ele não tiver acesso ao conteúdo? Então é óbvio. E ontem, quando foi votar o item número 10, que é o cerne da questão, vários parlamentares disseram, na sua própria declaração de voto, que sabia que aquilo era, sim, uma quebra de sigilo. Então, é uma quebra de sigilo, sim. E o que me chama a atenção é o seguinte, se nós temos que endurecer leis, e eu sou defensor do endurecimento do Estado contra crime criminoso, seja ele branco, preto, pobre, o que for, mas na hora de você discutir o endurecimento das leis, a maior parte das pessoas que querem que o Estado fiscalize a liberdade das pessoas, eles são contra o endurecimento das leis. Senador. Então, enfim, pois não. Não, só para todo mundo poder perguntar, para a gente não estourar nosso tempo, vou passar para o Zé Maria, ele faz mais uma pergunta, depois, se o senhor quiser, pode complementar aí na resposta. Diga aí, Zé. O Augusto tem razão, está implicado com esse subjetivismo aí de definir o que é fake news. O nome é que é muito bonito, né? É a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Olha que nomão bonito, né? Uma lei dessa, todo mundo fala, não, eu vou votar com isso. Vou até repetir aqui o nome. É a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Tem dois viés aí. Um é exatamente esse de tentar criminalizar uma situação que ninguém nem sabe direito o que é fake news. Para mim, fake news
é uma campanha como a do PT, que mostrou um país que não existe, que dava vontade de morar naquele país da propaganda. Então, é assim por diante. E a outra é uma definição de dados cadastrais que não são comuns e impossíveis na internet. Para você participar de um aplicativo desse, é quase como um casamento de tanto documento que você tem que dar. A minha pergunta objetiva para o senador é o seguinte: senador, eu queria que o senhor fosse no cerne. O porquê desta urgência, porquê desta sangria para aprovar agora, no funcionamento do Congresso Nacional de forma remota, um projeto tão polêmico assim? Zé Maria, eu queria mencionar também que talvez uma das maiores fake news dos últimos tempos tenha sido a candidatura falsa do Lula, e contra a qual o Supremo nunca se manifestou. Todo mundo sabia que ele não podia e o PT vendeu aquilo. O PT fez milícia digital e aberta, e chamando publicamente, criando as milícias digitais com fundo partidário. E isso também não foi razão para que o Supremo ou algo parecido, ou boa parte da mídia, chamasse a atenção. Nós estamos vivendo um momento de duplo padrão. Duplo padrão, assim, claramente. O que meu pai poderia chamar de 2 pesos e 2 medidas. Mas, para mim, a resposta tem dois conteúdos. Primeiro, não aceitaram a vitória do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu já disse várias vezes, eu não desconheço a legitimidade dos outros presidentes eleitos, mas é óbvio que a maneira como o atual presidente foi eleito é única. Ninguém contava com isso. Nós temos aí na internet vários programas juntando personalidades, artistas, intelectuais, escritores, todos na mesma linha, dizendo que aquilo não ia acontecer. E aconteceu. O presidente Bolsonaro disse coisas que o ligou à esmagadora maioria da população brasileira, e isso é uma coisa brilhante, né, que era, a meu ver, para ser elogiada, aplaudida, porque passou por cima de tudo, de fundo partidário, tudo, toda a lógica. Lembra do Alckmin? Ele fez uma aliança gigantesca, ele passou a ter um fundo eleitoral, fundo de tempo de televisão gigantesco, não adiantou nada. Quer dizer, as mídias sociais deram conta de fazer com que o presidente da República, na época candidato, se comunicasse com as pessoas e venceu as eleições. E, a meu ver, eu já mencionei isso, por várias autoridades dos poderes, um inconformismo com a vitória da maneira que foi do presidente da República. E a outra eu já mencionei. Eu acho que, por exemplo, quando eu fui parlamentar a primeira vez, eu já disse, disputei eleições contra o PT no meu estado durante 20 anos. Ganhava uma eleição de deputado, me preparava, disputava o governo, perdia, aí ficava sem mandato. Numa dessas, primeira vez que fui deputado federal, em 99, já vai lá para 20 anos, eu me lembro que alguns parlamentares de Minas, de mais idade, eu era um jovem naquela época, me disseram que no tempo do pai dele, um deputado federal de Minas, dependendo da localidade, demorava 2 dias para chegar em Brasília. Então, nós encurtamos as distâncias, aeroportos, enfim, encurtamos as distâncias. E a internet aproximou as pessoas do seu eleito como nunca. Eu me lembro, há 20 anos, no meu estado, o estado do Acre, não vou citar nome para não constranger, já não faz mais parte do cenário da política, mas eu me lembro quando um senador do Acre ia para o estado, era uma notícia. Dizia-se assim, o senador fulano de tal, no dia tanto de junho ou de julho, 30, 40 dias na frente, ia ao estado. Isso acabou. Hoje as pessoas acompanham o dia todo, a hora que elas quiserem, como está funcionando a Câmara e o Senado. E, a meu ver, as razões são duas. A primeira é, de certa maneira, o inconformismo com a eleição do presidente da República e no subconsciente, admitido talvez não publicamente, mas entre alguns pares, o fato de saber que a comunicação mais poderosa que o atual presidente tem e vai continuar tendo é com as mídias sociais. E depois, o fato de que as pessoas se incomodam, o parlamentar, muitos, né? Talvez a maior parte, ou grande parte, se incomoda, e ontem ficou claro na votação, se incomoda com o fato de que as pessoas estão ao lado do parlamentar, fiscalizando, dando opinião. É lógico que tem exagero, senador, mas qualquer que seja o exagero, não pode justificar uma lei como essa. Pois não. Para fechar agora, então, a pergunta do Guilherme Fiuza. Diga aí, Fiuza. Senador, o desgaste do Senado com essa decisão foi muito grande, né? Nós vimos na internet, nas redes sociais, essas que são justamente o alvo desse projeto, né? Na verdade, as redes sociais, hoje a gente está falando de opinião pública, né? E a opinião pública
caiu de pau em cima do Senado, depois dessa decisão de ontem. A pergunta é, o senhor lá dentro sentindo a temperatura lá no Congresso, como é que o senhor acha que vai ser o percurso desse projeto? Aí, passando para a Câmara, o presidente já está falando em veto. E também houve um destaque que foi derrubado, que não passou no Senado, que falava em autorregulação por parte das plataformas, o que tem a impressão de que passaria a ser a lei dá diretrizes, dá recomendações, mas é a plataforma que vai definir se vai ter uma instância revisora ou checadora ou não, né? Então, eu queria saber a sua opinião sobre esses dois pontos. Como é que o senhor vê que vai percorrer esse projeto, um prognóstico, e se o Congresso quiser salvar, mas não trazendo, né, todo esse crivo absurdo que ele traz contra a liberdade, se a solução pode ser algo desse tipo, como esse destaque foi derrubado, né, encaminhar para a autorregulação das plataformas privadas. Olha, Guilherme, eu sou daqueles que acham que a lei tinha que ser mais simples, mais objetiva e muito mais dura. Olha, essa história de você ficar criando um monte de lei, o Estado se intrometendo, tutelando, regulando, isso a história mostra do passado, do presente, que isso não dá em boa coisa. Para mim, o Estado ou o Estado passando para a plataforma, eu acho isso um equívoco, e não é isso que deve... Para mim, identificam um problema, né, e usam esse problema verdadeiro, que é o exagero, o excesso, para esconder outros interesses, que na verdade é o interesse de ficar menos fiscalizado. Na verdade é o interesse de ter uma certa segurança, aquele que detém algum poder ou algum mandato. Então eu sou contra, eu acho que o Estado não tem que se meter, tem que se meter o mínimo possível. Eu me lembro de uma frase, de um texto, um vídeo do Ronald Reagan, ele dizendo que a criação do Estado, ela de certa forma implica em você transferir a esse órgão, o Estado, um pedaço da sua liberdade. É ele que vai decidir sobre algumas coisas, notadamente na questão da segurança, particularmente para qual razão ele foi criado. Mas que a sociedade tem que vigiar constantemente o Estado para que ele não entre além daquilo que eu quero. Não entre na minha família, não entre nas minhas opções. Então, acho que ele tem que... não é o Estado que tem que entrar nessa história. Ele tem que endurecer leis gerais, se depredou, mas nós estamos vivendo, como eu disse, um duplo padrão. E mais do que nunca, nesse momento, aprovar uma lei que mexe com a liberdade das pessoas e com a liberdade que todo mundo tem, porque se você envolve, por exemplo, as redes abertas, a Globo, essas emissoras, é uma coisa que está mais distante das pessoas. Agora, as mídias sociais, cento e tantos milhões de brasileiros têm acesso a isso, então você está mexendo com esse pessoal. Com todo mundo no Brasil praticamente. O que eu acho que vai acontecer? Para mim, quanto mais tempo passou, ficou mais difícil ser aprovado. Talvez se tivesse feito há 3 semanas atrás, o placar a favor de ontem teria sido, a meu ver, maior do que o que foi. Quanto mais tempo passa, eu tenho essa impressão, quanto mais tempo passa, quanto mais os brasileiros percebem que isso é sim uma ameaça ao seu poder, ao seu acesso fácil a informação, quanto mais tempo passa, mais difícil vai ficar para ser aprovado. Então, eu espero, e conto com isso, que o tempo vai se encarregando de fazer com que o brasileiro impeça que aprove uma lei dessa, que eu repito, para mim é inconstitucional, fere, quebra sigilo das pessoas e é de uma inoportunidade sem tamanho. E queria concluir dizendo o seguinte, pois não. Quer concluir? Vai lá, por favor, senador. Não, eu queria concluir o seguinte, olha, um momento desse tão grave, em que o Supremo está fazendo tudo isso. Agora, por exemplo, vai ter uma audiência pública, que eu acho um absurdo o Supremo fazer audiência pública, quem tem que fazer isso é o Congresso Nacional, para discutir meio ambiente. Quem é o Congresso para fazer isso? E ainda por cima, sobre a ótica, para mim, que conheço bastante o Supremo Tribunal Federal, sobre a ótica de que a imagem do Brasil lá fora está arranhada por causa da Amazônia. Isso é de uma vassalagem. Mas além de ser uma coisa de vassalo, de um país que ainda tem o espírito de colônia, isso me envergonha como brasileiro, o único país do planeta que, tendo minério, recursos naturais abundantes, numa região imensa do país, não pode usar. Não se trata mais de salvar a soberania sobre a Amazônia, é recuperar, porque nós não temos mais soberania sobre a Amazônia. E o Supremo se mete nisso. Quer dizer, vai ter uma audiência pública em setembro, o ministro Barroso marcou,
do Supremo Tribunal Federal para discutir um tema desse. Quer dizer, é totalmente inoportuno. Então, no momento em que há claramente um duplo padrão, as manifestações que a esquerda fez ao longo de toda a história, depredando, matando inclusive um jornalista da Band há poucos anos, são consideradas manifestações democráticas. Agora, as pessoas que vão literalmente por conta própria fazer uma manifestação pacífica, ordeira, a favor do presidente, é criminalizado. Então, no momento desse, que as coisas estão bastante confusas, para não dizer outras coisas, você discutir e criar uma lei que claramente fere a democracia, Sim. Eu tenho a impressão de que o tempo vai acordar mais e mais pessoas e nós vamos evitar que isso prospere na Câmara Federal. Se prosperar, vai caber ao presidente vetar. Muito bem, quero agradecer aqui então pela entrevista ao senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, falando com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado, viu, senador? Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, eu agradeço. Muito obrigado.